Saudações a você, desde a cidade de Millville, estado de Massachusetts. Hoje uma breve meditação para você. Se você não sabe, você precisa visitar a cidade de Northfield, Massachusetts. Lá está a casa de D.L. Moody, está a universidade também, e está o túmulo de D.L. Moody sepultado junto com a sua esposa. Visite lá. E eu estava lendo uma frase que ele escreveu, que ele falou assim, que de cada 100 homens, 99, olha só, de cada 100 homens, 99 lerão cristão e 1%, e é somente um, irá ler a Bíblia. Com o tempo, eu comecei a perceber que as pessoas, eu preparava meus estudos bíblicos, né, na escola dominical. Hoje, graças a Deus pelo advento da internet, nós podemos fazer aqui no nosso canal do YouTube. E eu preparava meus sermões antigamente, mas nem sempre surte efeito, não é verdade? As pessoas não olham muito aquilo que você fala. As pessoas olham aquilo que você é, aquilo que você vive, aquilo que você demonstra. Se você se diz cristão, mas a sua casa é o inferno. Você se diz cristão, no trabalho é um tormento. Não é verdade? Você xinga, você fala palavrão, e depois você vai na sua igreja, depois você vem na internet pregar, as pessoas não irão te ouvir. Paulo fala assim, vocês são as cartas, vocês são a minha carta lida, né? E escrita por todos os homens. Vocês são cartas vivas de Deus. Deus, a vontade de Deus é impregnar o seu evangelho, não apenas em um papel, mas lá dentro, no interior, no coração de cada homem, no coração de cada mulher. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que aonde você passe, você leve o evangelho de Jesus. Que coisa difícil, né? A Bíblia fala que um homem chamado Charles Finney, que residente de um estado aqui próximo de Connecticut, ele entrou numa fábrica um dia e havia muitas pessoas trabalhando, ele estava orando e jejuando muito. E quando as pessoas olharam para ele, as pessoas começaram, meu Deus, que homem de Deus, diz a autobiografia desse homem, começaram a se arrepender, começaram a chorar. A história de New England fala que um homem chamado Jonathan Edwards preparou um sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, e pregou também no estado de Connecticut, na cidade de Enfield. E ele pregou com tanta intrepidez, com tanta ousadia, que as pessoas choravam, que as pessoas ficavam assim, agarrando nas coisas, falando assim, meu Deus, parece que o inferno está vindo no nosso meio. Aliás, Jonathan Edwards, eu disse na nossa última live, ele foi o pregador que resolveu cortar, olha só, na cidade de Northampton, onde está a igreja congregacional até hoje, você precisa visitar lá. E ele assumiu aquela igreja, parece que a igreja foi do seu pai, do seu avô, eu acredito que do seu avô. E ele assumiu aquela igreja, todo mundo participava da Santa Ceia. A Santa Ceia era a farra do boi, assim como em muitos lugares. As pessoas estão em pecado e participando da Santa Ceia. E Jonathan Edwards falou assim, olha, quem tiver em pecado não vai participar da Santa Ceia. Porque ele acreditava que nós cristãos devemos ser o mais parecidos possíveis com Jesus e com a semelhança da sua palavra. Essa igreja está lá até hoje. Eu estive nesse local faz mais ou menos 3 meses atrás. Não, 3 meses não, mês de fevereiro. 14 de fevereiro, foi há pouco tempo que eu estive lá. E eu fiquei olhando, eu comecei a ver as fotos dele, comecei a lembrar do sermão de Jonathan Edwards. E eu fiquei pensando assim, que falta que faz esses avivalistas no nosso meio? Que falta faz esses homens de Deus? Que falta faz D.L. Moody? Você vai no túmulo, D.L. Moody está morto. Ele está morto, mas eu fiquei pensando assim, mas Deus pode me usar também nessa geração. Deus pode usar você, Deus pode usar muitos homens simples, muitas mulheres simples como eu, para fazer a diferença no seu reino. Eu fiquei pensando sobre George Whitefield, eu fiquei pensando sobre Charles Finney, e eu fico vendo as histórias de avivamento, e eu fico assim, meu Deus, que Deus desperte nessa geração
homens corajosos que irão pagar o preço de levar a sua palavra às nações e o seu evangelho aos corações vazios. Não apenas por palavras, não apenas por obras, mas por pessoas que se pareçam com Jesus. Como Estevão, o primeiro diácono, quando estava tendo aquele momento de apedrejamento, a Bíblia fala assim, que ele viu os céus abertos, ele viu Jesus à direita de Deus Pai sentado. Pai, perdoa o que fazem esses homens. Eles não sabem o que fazem. Talvez eles estavam atirando pedra em Estevão, falando assim, vamos acabar com esse evangelho de Jesus. Mas ali ele estava deixando um homem mártir, ele queria morrer pelo evangelho de Jesus. E a sua vida está escrita nas páginas da Bíblia. Até hoje, quando nós vamos em Atos dos Apóstolos, nós vemos Estevão e nós falamos assim, é desse homem que nós precisamos parecer. Esse homem parecia com Jesus. Estevão parecia com Jesus. Eu te faço uma pergunta. Será que os diáconos que servem Jesus hoje em nossas igrejas parecem com Estevão? Parecem com os diáconos da Bíblia, não é verdade? Os diáconos da Bíblia, meu querido, eram... Meu Deus do céu, né? É só você ler Atos dos Apóstolos, é só você ler Timóteo, é só você ler Tito, Colossenses, você vai ver o que é. O que um diácono faz? A palavra diácono em grego significa um servidor. Se você quer parecer com Jesus, sirva mais, se pareça mais com Jesus e seja uma carta viva para levar o Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe. Está um pouco frio aqui fora e que Deus te dê uma tarde, uma noite abençoada aí no seu celular, no seu laptop, enfim, aonde você esteja me assistindo pela rede mundial de computadores. Deus abençoe. Roberto de Souza, desde Massachusetts, a todo mundo pela rede mundial de computadores.